Imagine ser forçada a voltar ao lugar que jurou nunca mais pisar, apenas para descobrir que seu lar, antes um refúgio, é agora um palco de abandono, desconfiança e segredos tão antigos que nem o tempo conseguiu apagar. Esta é a realidade de Carmen Rodrigues, uma mulher cuja vida, marcada pela viuvez e pelo desprezo, é virada de cabeça para baixo por uma herança inesperada. Entre cartas ocultas, ameaças veladas e uma disputa por um legado de sangue e cobiça, Carmen terá que decidir: fugir com suas filhas ou enfrentar um sistema inteiro para proteger aquilo que mais ama. E justo quando a solidão parecia ser seu único refúgio, um homem de olhar firme e passado misterioso surge para reescrever o destino de sua história. De que canto do mundo você nos ouve hoje? Conte-me nos comentários. Você acredita que o amor verdadeiro pode superar todas as barreiras, mesmo as mais cruéis e inesperadas? Prepare-se para vivenciar um romance de época cheio de dignidade, segundas chances e emoções inesquecíveis, que provam que a coragem de uma mulher pode mudar o curso da história. No reino de Altomira, no ano de 1857, o vento soprava com uma quietude tensa sobre as colinas que cercavam o porto de Alborã, como se a própria natureza contivesse o fôlego diante do que estava por revelar. Na capital, as badaladas da igreja maior marcavam a 9ª hora, quando uma mulher de andar firme e olhar contido desceu de um coche alugado, carregando consigo mais do que cabia em sua modesta mala. Carmen Rodrigues, viúva há 7 anos, segurava com uma mão o chapéu de aba baixa que protegia seu rosto do sol, e com a outra, a bolsa que continha os documentos de sua intimação. Ela vestia um vestido de algodão cinza escuro, de corte sóbrio, com gola alta e mangas longas que ocultavam as cicatrizes do trabalho árduo e do abandono. Não usava joias nem ornamentos, apenas a dignidade de quem aprendeu a resistir sem fazer alarde. Parou diante de uma porta de madeira talhada, o escritório do tabelião real, Dom Eloy Sarmiento. Ali a aguardavam seus irmãos, não por afeto, mas pelo mesmo motivo que os fizera percorrer os corredores da infância em constante competição: a herança de seu pai, Dom Roberto Rodrigues. Falecido havia apenas uma lua. Dentro do escritório, o ar cheirava a pergaminho e cera derretida. A sala estava decorada com tapeçarias escuras, uma grande escrivaninha central e poltronas que rangiam a cada movimento. Carmen entrou sem ser anunciada, e ainda assim, sua simples presença desviou todos os olhares. Victoria foi a primeira a falar, com um sorriso mal esboçado e a voz envolta em veludo frio. Ora, pensei que não viria. Não costumo faltar quando se trata do que meu pai deixou escrito, respondeu Carmen com calma, sem desviar o olhar. Victoria, de 39 anos, usava um vestido de tafetá lavanda com rendas importadas, luvas brancas até o cotovelo e um chapéu decorado com plumas pálidas. Sua pele clara brilhava sob o pó de arroz. Ao lado dela, Marcos, o irmão mais velho, cruzava os braços sobre o colete de brocado escuro. Tinha o rosto afilado, o cabelo engomado e o semblante de quem já havia feito seus cálculos. O tabelião pigarreou, ajeitando os óculos antes de abrir o documento. As formalidades foram poucas. A vontade de Dom Roberto estava escrita com letra firme e recente. A voz do tabelião se ergueu clara. Dom Roberto Rodrigues, em pleno uso de suas faculdades, dispôs o seguinte: os legados foram anunciados um por um. A Marcos, sua coleção de manuais de engenharia e uma soma de 15.000 coroas. A Victoria, seus discos de música francesa, seu piano de salão e 20.000 coroas. Carmen não levantou os olhos. Já imaginara que o seu seria breve. Mas então o tabelião parou. A senhora Carmen Rodrigues, minha filha caçula, lego em sua totalidade a propriedade conhecida como Pousada Estrela, localizada na passagem de Santa Florência do Vale, incluindo todas as suas pertenças, arquivos, estruturas e habitação anexa. O silêncio que se seguiu foi denso. Victoria franziu a testa com desprezo. A pousada? Isso é uma piada. Marcos soltou uma risada breve e seca. Essa ruína está em um ponto estratégico. O que o velho tinha em mente? O tabelião fechou o documento sem permitir comentários. Carmen, finalmente, levantou os olhos, olhou para seus irmãos, que evitavam sustentar seu olhar, e então se pôs de pé com calma. Meu pai sabia o que fazia, disse,
sem tremor na voz. Poderíamos te oferecer algo por essa propriedade? Interveio Victoria, já de pé, sacudindo as plumas do chapéu como se espantasse poeira alheia. 10.000 coroas é mais do que valeria em ruínas. Na Carmen a olhou com um gesto que não era raiva, mas algo mais profundo. Decepção. Não está à venda. Marcos se aproximou por trás, murmurando quase com escárnio. Pense em suas filhas, Carmen. Esse lugar não tem valor, a menos que alguém saiba o que realmente guarda. Ela virou o rosto, mas não respondeu. O mesmo silêncio com que vivera desde que ficara viúva era agora sua armadura. Ao sair do escritório, o céu havia escurecido ligeiramente. Caminhou pelas ruelas da cidade antiga, até chegar à pensão onde passaria a noite. Mia e Luna a esperavam no dia seguinte em Santa Florência, alheias ainda à decisão que mudaria suas vidas. Carmen fechou a porta do pequeno quarto alugado, acendeu a vela e deixou que o silêncio se instalasse. Abriu a bolsa para pegar o lenço e, entre as dobras, algo metálico caiu sobre a mesa. Um relicário. Não se lembrava de tê-lo colocado ali. Era de bronze velho, ovalado, com uma pequena fechadura lateral. Ao abri-lo, encontrou uma diminuta chave antiga e um papel dobrado em 4. Desdobrou-o com mãos trêmulas. A letra era de seu pai, firme, íntima. Algumas portas não se abrem com força, mas com fé. Carmen fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo maior que a pobreza ou a humilhação se aproximava. E embora não soubesse ainda se era uma bênção ou uma tempestade, sabia que não podia voltar atrás. A manhã em que Carmen Rodrigues desceu do coche ao lado de suas filhas, o ar em Santa Florência do Vale cheirava a terra úmida, a eucalipto velho e a tempo parado. O vilarejo, encaixado entre colinas cobertas de névoa, parecia observá-las em silêncio, como se a chegada daquelas 3 figuras femininas alterasse o curso rotineiro de seus dias empoeirados. Um galo cantou fora de hora, e uma mulher idosa, curvada junto ao poço, persignou-se discretamente ao vê-las passar. Carmen segurava a mão de Luna, enquanto Mia caminhava um passo atrás, abraçando contra o peito uma boneca de pano já desfiada pelos anos. As meninas, de 7 anos, idênticas no rosto, mas distintas na alma, alternavam olhares curiosos e contidos, sem compreender de todo o peso da herança, que agora as conduzia até um lugar que nem sequer sabiam nomear. Ao virar por uma trilha lateral, ladeada por salgueiros e pedras cobertas de musgo, apareceu finalmente a construção que o pai lhes havia legado. A pousada Estrela, à primeira vista, parecia mais um esqueleto do que um lar. A fachada de cal desbotada mostrava rachaduras que subiam como raízes. As telhas, cobertas pela sombra de um grande carvalho, haviam se desprendido em várias zonas, deixando à mostra a estrutura de madeira corroída. As janelas, sujas e fechadas com postigos tortos, pareciam pálpebras entreabertas de um rosto velho que havia visto demais. Carmen parou alguns passos antes de cruzar o portão de ferro enferrujado. Seu peito subiu lentamente, como se precisasse lembrar como se respirava ali. Não era apenas deterioração o que a envolvia. Havia no ar uma memória adormecida, um eco antigo que lhe arrepiava a pele. "Este é o nosso novo lar, mamãe?" perguntou Luna com voz suave e temerosa. "É o que o vovô nos deixou", respondeu Carmen sem disfarçar a emoção que lhe apertava a garganta. "E nós vamos cuidar dele, como se fosse um jardim na primavera." Abriu o cadeado do portão com mãos firmes e, após empurrar a grade que rangeu como se protestasse por ser despertada, entraram no terreno. O caminho de pedra até a entrada estava coberto de mato e sarças. As meninas levantaram as barras de seus vestidos enquanto avançavam. Carmen, por sua vez, deixou que os ramos roçassem a saia de linho azul escuro que usava, como se precisasse tocar aquele abandono para começar a transformá-lo. A porta principal cedeu após um breve esforço. Lá dentro, a poeira se elevou em redemoinhos que pareciam sussurrar nomes esquecidos. O salão central, de tetos altos e vigas de madeira, conservava a estrutura intacta, embora os móveis estivessem cobertos por lençóis cinzentos e o chão rangisse a cada passo. Ela acendeu uma lamparina a óleo. A chama dançou na penumbra, revelando paredes onde ainda pendiam retratos tortos e um relógio de pêndulo parado, como se a morte de Dom Roberto também tivesse detido o tempo. "Vamos limpar um quarto para esta noite",
disse Carmen, depositando a bolsa sobre uma mesa bamba. Subiram as escadas com cautela, afastando teias de aranha e folhas secas que haviam se infiltrado pelas frestas do teto. No segundo andar, escolheram um quarto onde o sol ainda conseguia entrar por uma fresta na janela. Carmen sacudiu os lençóis, tirou o pó de um colchão que cheirava a mofo e colocou sobre ele o cobertor que trazia na mala. As meninas, obedientes, começaram a ajudar em silêncio, como se intuíssem que aquela casa também as estava observando. Horas depois, com as meninas dormindo, Carmen desceu novamente ao primeiro andar. Algo a guiava. Não era apenas o desejo de arrumar ou de explorar, era uma certeza difusa, como se o silêncio do lugar lhe falasse. Entrou no que um dia foi o escritório de seu pai. A porta rangeu, revelando uma escrivaninha coberta de papéis amarelados, penas quebradas e livros abertos pela metade. As estantes de madeira, embora empoeiradas, permaneciam firmes como guardiões antigos de segredos não revelados. Carmen revisou gavetas, caixas, pastas. Entre documentos fiscais, cartas sem resposta e catálogos de mobiliário, encontrou um caderno de capa dura cor de vinho. Abriu-o com cuidado. Em seu interior havia croquis de construção, traços precisos e anotações em letra miúda. Eram plantas arquitetônicas, incompletas, como se tivessem sido interrompidas. Carmen levantou o rosto. Seus olhos percorreram a sala com nova atenção. A estrutura parecia mais complexa do que uma simples pousada exigiria. As paredes não eram simétricas. As escadas para o porão tinham um ângulo estranho. Algo não se encaixava. Saiu com a lamparina na mão e se dirigiu à adega. Ali, entre barris quebrados e prateleiras carcomidas, observou uma parede lateral revestida de pedra. À primeira vista, nada parecia fora do lugar, mas uma linha vertical, apenas visível ao reflexo da luz, capturou sua atenção. Aproximou-se, passou a palma pela superfície. O muro não era uniforme, tocou uma fresta. Ali, disfarçada entre blocos, havia uma fechadura. Sem hesitar, correu à sua bolsa, pegou a chave de bronze que havia encontrado dias antes, voltou à adega, introduziu a chave lentamente, encaixou, girou. Um clique surdo quebrou o silêncio. A seção da parede se deslocou apenas alguns centímetros para dentro, revelando uma porta oculta. Carmen engoliu em seco. O coração lhe batia no peito com força. Empurrou. A escuridão do outro lado era absoluta. Não entrou, não ainda. Apenas permaneceu ali, sentindo como o ar que saía daquela fresta era mais frio que o resto do porão. Havia umidade e também um leve cheiro de tinta, de pergaminho velho, de história escondida. Fechou a porta e a trancou novamente. Amanhã, pensou, quando houver luz. Subiu as escadas em silêncio com a lamparina ainda acesa. Ao chegar ao corredor, uma sombra cruzou fugaz pela janela. Carmen parou. Não era o vento. Era uma figura. Alguém se aproximava. Instantes depois, 3 batidas suaves ressoaram na porta principal. 1, 2, 3. Regulares, precisos. Desceu com o pulso agitado. Pegou o atiçador da lareira por precaução. Ao espiar, viu um homem de meia idade, alto, de costas retas, com um chapéu de aba larga na mão e uma mala de couro a seus pés. Não tinha aspecto de bandido nem de comerciante. Senhora Carmen Rodrigues? Perguntou com voz grave, pausada. Quem pergunta? Respondeu ela sem abrir de todo. Sou Dom Elias Santillana. Fui colaborador de seu pai em vários projetos. Recebi uma carta sua semanas antes de sua morte. Ele me pediu que viesse a Santa Florência se algo lhe acontecesse. Carmen abriu lentamente. O rosto do homem estava marcado pelo sol, com rugas finas nos olhos e uma expressão que oscilava entre a prudência e a nostalgia. Uma carta, sussurrou ela. Uma única frase escrita de próprio punho. Se algo me acontecer, retorne a Santa Florência. Carmen precisará de ajuda. Carmen o olhou por um longo tempo sem dizer palavra. Nos olhos daquele homem não havia ameaça, mas uma verdade antiga, uma lealdade silenciosa. Ela fez um gesto para que ele entrasse. E assim, em meio à poeira e à noite, com as meninas dormindo lá em cima e uma porta secreta esperando ser aberta, começou uma história que nem o tempo, nem os poderosos teriam podido imaginar. O sol ainda não havia despontado por completo quando Carmen desceu as escadas com passo cauteloso.
O leve ranger da madeira sob seus pés era o único som que interrompia o silêncio expectante da casa. A pousada, embora envolta em abandono, parecia mais viva que no dia anterior, como se algo, no fundo de seus alicerces, tivesse despertado ao sentir a chave girar na fechadura secreta. Na cozinha, uma pequena panela começava a aquecer água sobre as brasas acesas. Carmen, ainda com o cabelo preso em uma trança baixa e o roupão de lã sobre o vestido de trabalho, despejava folhas de hortelã seca em uma xícara. Escutou os passos firmes de Dom Elias Santillana. O homem apareceu no umbral, já vestido com sua casaca de linho pardo, o colarinho da camisa aberto e as luvas na mão. Não costumo dormir mais de 5 horas, disse com voz serena, sem esperar resposta. O costume dos engenheiros. Se a aurora te encontra dormindo, a estrutura pode desabar. Carmen o olhou com uma mistura de reserva e curiosidade cortês. Ainda não sabia se confiava naquele forasteiro de olhar claro, mas algo em sua presença a inquietava menos do que imaginara. Preparei um pouco de infusão. É a única coisa que ainda sobrevive nesta cozinha. Elias aceitou a xícara sem cerimônia. Sentou-se à frente dela. E por alguns instantes, apenas beberam em silêncio. Trabalhei com seu pai por mais de 2 décadas, disse ele finalmente, sem levantar os olhos. Não apenas como engenheiro. Dom Roberto foi um homem de ideias grandiosas, ideias que poucos compreenderam. Meu pai foi muitas coisas, respondeu Carmen com a voz medida. Mas jamais me falou de outra vida além de seus negócios. Elias assentiu como quem esperava uma reação assim. Não podia fazê-lo. Alguns segredos não se herdam com palavras, apenas com fatos. Carmen o observou com cautela. E o senhor vem me revelar um desses segredos? Não exatamente. Venho cumprir uma promessa. Semanas antes de morrer, seu pai me escreveu apenas uma frase. Se algo me acontecer, retorne a Santa Florência. Carmen precisará de ajuda. Elias se levantou, aproximou-se da prateleira onde Carmen havia deixado a chave na noite anterior. A segurou entre os dedos como se a reconhecesse. A encontrou em um relicário? Perguntou. Sim. Então é hora de ver o que está lá embaixo. Mas não sozinha. A decisão foi tomada em silêncio. Carmen assentiu. Pegou uma lanterna e juntos desceram para a adega. Elias caminhava com passo firme, como se já conhecesse o caminho. Carmen, por sua vez, sentia cada degrau como uma confissão que seu pai nunca havia pronunciado. Diante da parede de pedra, Elias apalpou a fechadura oculta e esperou. Carmen introduziu a chave. A porta secreta se abriu com um leve gemido metálico. A escuridão da passagem engoliu a luz da lanterna por um instante, mas depois, a cada passo, as sombras começaram a ceder. No final do corredor, uma sala subterrânea se revelou. Não era uma simples habitação, era um santuário oculto. As paredes estavam revestidas de madeira antiga. Havia mapas enrolados em tubos de cobre, estantes com cofres fechados, cartas amarradas com fitas de couro e uma mesa central com instrumentos de mensageria, selos, cera, penas, folhas de papel grosso e uma espécie de prensa portátil. Carmen sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O que é isso? Elias se aproximou de um dos mapas, desenrolou-o com cuidado e o estendeu sobre a mesa. Era um traçado do reino, cheio de marcas, rotas, símbolos que não correspondiam a caminhos oficiais. Seu pai fazia parte de uma rede clandestina de informações a serviço da coroa, explicou Elias em voz baixa. Não espiões, não como nos romances, mas mensageiros, protetores do fluxo de notícias vitais, defensores de rotas seguras entre regiões que viveram anos de instabilidade. Esta pousada não era um simples albergue, era um ponto de passagem real, um dos nós secretos dessa rede. Carmen ficou imóvel. Sentiu como se o chão deslizasse sob seus pés. E por que ele escondeu isso de mim? Porque a mim, justamente a mim, ele deixa isso. Elias não respondeu de imediato. Bastou-lhe olhá-la. Porque a senhora tem a integridade que ele sempre soube que os outros não tinham. Victoria e Marcos não teriam compreendido o valor disso. E porque talvez ele desejasse redimir-se como pai, deixar-lhe um lugar para começar outra vida, mas com sentido. Carmen se aproximou de um dos cofres. Dentro havia mais cartas, algumas dirigidas a oficiais do reino, outras com iniciais desconhecidas. A poeira cobria as datas, mas o tempo não havia apagado a intenção por trás de cada palavra escrita. Meu marido,
murmurou Carmen, sem saber por que falava dele naquele momento. Morreu há 7 anos. Não foi um homem mau. Apenas nunca soube estar à altura do que eu precisava. Vivíamos em casa alheia, rodeados de deveres, de silêncios. Esta pousada, embora esquecida, embora quebrada, é o primeiro lugar que sinto meu. Elias a escutou sem interrompê-la. Havia algo na forma como Carmen falava que não admitia consolo, apenas respeito. Então vamos fazê-la viver de novo, disse ele finalmente, com convicção serena. Não apenas por você nem por seu pai, mas pelo que ela ainda guarda. Carmen levantou o olhar. A lanterna tremia ligeiramente entre seus dedos e, no entanto, seu rosto parecia mais firme do que nunca. E o senhor, por que volta? Por lealdade ao passado? Elias sustentou seu olhar e sua voz baixou apenas um tom. Porque nunca encontrei outro lugar que me oferecesse uma causa, até agora. Naquela noite, enquanto Mia e Luna dormiam no quarto do andar superior, Carmen abriu um segundo aposento para o recém-chegado. Ofereceu-lhe uma colcha limpa, um copo d'água e um gesto quase imperceptível de agradecimento. Na penumbra do corredor, cruzaram-se por um instante. Não se tocaram, não pronunciaram mais nada. Mas no olhar que compartilharam, houve uma promessa muda. O passado não atrapalharia o futuro. E o que estava por ser construído ali não seria apenas com madeira e gesso, mas com decisões, cicatrizes e verdades finalmente reveladas. Longe dali, em Porto de Alborã, a vida seguia outro curso. Em um escritório adornado com retratos ancestrais, Victoria Rodrigues deixou cair uma pena sobre um documento que havia exigido ser redigido. Iniciemos as gestões, ordenou. Esse testamento deve ser declarado nulo. Meu pai não estava em seu juízo perfeito quando escreveu semelhante disparate. Marcos, sentado à frente dela, assentiu. Em sua mão, um envelope ainda sem abrir, uma carta enviada de Santa Florência, sem remetente. Não a abriu. Não, a guerra silenciosa já havia começado. Mas em Santa Florência, entre ruínas e segredos subterrâneos, Carmen Rodrigues não pensava em ceder. Porque algumas mulheres, quando finalmente encontram seu lugar no mundo, não permitem que ninguém lhes tire. Os dias em Santa Florência do Vale começavam a se entrelaçar com uma cadência nova, como se a pousada, após anos de silêncio e abandono, tivesse despertado pouco a pouco do letargo. O aroma de pão recém-assado voltava a inundar a cozinha ao amanhecer. As janelas já não rangiam com o vento, e as meninas corriam pelos corredores com risadas que pareciam devolver a alma ao lugar. Carmen, embora cansada, sentia-se viva. Cada canto que limpava, cada objeto que restaurava com suas próprias mãos, era uma conversa silenciosa com o passado. E Elias? Elias havia se tornado uma presença firme, discreta, quase necessária. Aquele meio-dia, enquanto o sol se filtrava com timidez entre os postigos entreabertos, Carmen subia ao sótão com um candelabro na mão. Os degraus rangiam sob seus pés, e o ar tinha aquele cheiro denso de poeira antiga e madeira úmida. Foi ali, atrás de um biombo desmantelado, que encontrou o baú. Não era como os outros. Este tinha ferragens de ferro forjado, seladas com lacre vermelho e um escudo talhado na tampa. Carmen prendeu a respiração enquanto passava os dedos sobre a superfície áspera. Não se atreveu a abri-lo de imediato. Desceu com o cofre nos braços e o colocou sobre a mesa da sala de jantar, ainda coberta por uma toalha remendada. Elias, que lixava uma viga junto à lareira, deixou cair a ferramenta assim que o viu. Onde encontrou isso? Perguntou, aproximando-se com os olhos semicerrados. No sótão. Estava escondido atrás de uma cortina gasta, quase como se não quisesse ser encontrado. Elias examinou o selo. Suas feições, geralmente serenas, se tensionaram. Este emblema pertence à casa dos Altamira. É real. E isso não é um simples baú de recordações, Carmen. Isso guarda informações que, nas mãos erradas, poderiam custar algo mais que uma herança. Com uma pequena navalha, romperam o lacre com cuidado. Dentro, empilhadas com ordem minuciosa, havia cartas assinadas com iniciais, nomes conhecidos da nobreza e da política, relatórios detalhados com mapas de rotas e movimentos do exército, selos reais e documentos com ordens diretas escritas com tinta azulada. O mais impactante estava dirigido ao próprio rei. Meu pai,
sussurrou Carmen passando a mão pela testa. Que tipo de vida ele levava? Elias fechou o cofre rapidamente e o cobriu com uma manta. Não devemos ler isso aqui nem agora. Primeiro devemos nos assegurar de que ninguém mais saiba. Mas era tarde demais. Naquela noite, o ar mudou. Já não cheirava a lenha e pão torrado. Cheirava a ameaça. O céu escureceu antes do tempo e o vento açoitou os postigos com fúria inusitada. Mia e Luna já dormiam no quarto superior quando Carmen ouviu um rangido estranho na porta principal. Espiou do patamar com o coração batendo na garganta. Elias sussurrou. Ele já estava descendo com passo firme, uma lamparina acesa em uma mão e um martelo de ferro na outra. Há alguém lá fora? Disse sem hesitar. Não acenda mais luzes. Vá com as meninas. Tranque a porta por dentro e não saia até que eu volte. Não vou deixá-lo sozinho, replicou ela com voz trêmula, mas decidida. Não é um pedido, Carmen. É um aviso. Os olhos dele, habitualmente amáveis, agora eram os de um homem que havia conhecido a guerra. Ela obedeceu, subiu rapidamente e trancou as meninas no quarto com ela. Prendeu a respiração quando ouviu a madeira ranger mais uma vez, como se alguém empurrasse de fora. Depois, um golpe seco. Outro mais. Um instante depois, o estrondo de uma luta. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Somente quando ouviu a voz de Elias, chamando-a de baixo, Carmen ousou abrir a porta. O homem tinha a camisa rasgada em um ombro, a testa perolada de suor e um leve corte na bochecha. Não conseguiram entrar. Fugiram ao perceber que eu não estava sozinho. Quantos eram? Talvez 2. Deixaram marcas na porta e uma corda amarrada ao poste da varanda. Carmen, pálida, sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se no degrau da entrada e, pela primeira vez desde que chegou à pousada, deixou que suas lágrimas caíssem sem contenção. Minhas filhas poderiam ter estado em perigo. Elias se ajoelhou à frente dela. Não a tocou. Apenas a olhou com uma intensidade que doía. Por isso devemos ser mais fortes. Isso não é apenas uma propriedade esquecida. Há olhos postos aqui, ouvidos atentos, e esse cofre não deve ser aberto novamente, até que saibamos em quem confiar. Ao amanhecer, as pegadas eram evidentes. O barro mole revelava um par de botas pesadas que contornavam a parte traseira da pousada e se perdiam na floresta em direção aos antigos caminhos dos comerciantes. Elias inspecionou o terreno com a perícia de quem já havia seguido rastros antes. Não eram bandidos, disse. Não roubaram nada, não quebraram janelas, procuravam algo. Algo que sabiam que estava aqui. Carmen apertou os punhos. Devem ter nos seguido da capital, ou talvez foram enviados pelos meus irmãos. Talvez, mas também poderia ser alguém mais próximo. Alguém que conhece o valor do que encontramos e que não hesitará em fazer mal para obtê-lo. Naquela noite, Carmen não conseguiu dormir. De sua cama, via a silhueta da floresta recortada pela lua. O silêncio não era tranquilo, era expectante, como se a própria terra aguardasse sua decisão. Elias dormia no quarto ao lado. Carmen pensou em bater à sua porta, não por medo, mas porque pela primeira vez em muito tempo não queria enfrentar a incerteza sozinha. Mas não o fez. Sentou-se na beirada da cama e, com as mãos apertadas sobre o colo, pensou em seu pai, nas mentiras, nos silêncios, na herança não dita. Pensou em suas filhas, nos olhos ainda inocentes que não sabiam do mundo e seus perigos, e pensou em si mesma, no quanto havia calado por anos, no quanto ainda desejava reconstruir. Na manhã seguinte, antes que o galo cantasse, desceu as escadas e procurou Elias no pátio. Eu vou ficar, disse sem rodeios. Esta pousada me foi confiada por algo maior que o capricho de um testamento. Não vou fugir, não. Outra vez. Elias assentiu sem surpresa. Havia visto essa decisão em seus olhos antes de ouvi-la. Então prepare-se, porque isso está apenas começando. As sombras haviam retornado, mas desta vez Carmen não seria a mulher que foge, mas a que resiste com seu nome, com sua história e com a verdade ainda por revelar. O sol descia lentamente sobre as colinas que rodeavam Santa Florência do Vale, tingindo de âmbar as velhas telhas da pousada. Um silêncio expectante reinava no ar, como se a paisagem intuísse o que estava por chegar. Carmen estava no pátio traseiro, remexendo a terra seca junto a um canteiro abandonado, quando o eco de cascos finos rompeu a calma da tarde.
Ela se endireitou devagar, limpando as mãos no avental. Elias da adega também parou e levantou o olhar com a testa franzida. Uma carruagem negra de linhas impecáveis e rodas reluzentes parou em frente ao portão de madeira. Dela desceu Victoria Rodrigues, envolta em um vestido de viagem azul profundo com botões de madrepérola e um chapéu adornado com plumas cinzas. Sua postura, ereta e altiva, contrastava com a terra que manchava os sapatos de Carmen. "Querida irmã", disse Victoria com um sorriso que não alcançava os olhos. "Que surpresa vê-la ainda aqui. Pensei que já teria voltado à sua vida de viúva resignada na cidade." Carmen não respondeu. Aproximou-se com passo firme e o olhar altivo. "Não vim conversar", continuou Victoria, tirando um envelope da bolsa. "Vim oferecer-lhe uma saída digna. 10.000 coroas por esta ruína. Uma quantia generosa por algo que você nem sequer tem como manter." Carmen pegou o envelope, abriu-o com calma e leu o valor escrito com tinta preta e uma assinatura notarial na margem inferior. Ela o segurou entre os dedos por um instante, como se pesasse mais do que aparentava. "Diga a quem redigiu este documento que guarde sua tinta", respondeu com voz firme. "Esta pousada não está à venda." Victoria semicerrou os olhos. "Não seja ingênua. Você não tem ideia do que está fazendo. Papai não estava em seu juízo perfeito quando assinou esse testamento. Já disse aos nossos advogados. É questão de tempo para que o anulem." Carmen sentiu o coração acelerar, mas não permitiu que isso se refletisse em seu rosto. "Então vá e lute pelo que você acredita ser seu, mas não espere que eu me curve por medo. Não o fiz quando estava sozinha com 2 meninas, e muito menos o farei agora." Victoria franziu os lábios, deu meia volta sem se despedir e subiu novamente na carruagem que se perdeu entre as árvores com a mesma elegância com que havia chegado. Já entrada a noite, enquanto Mia e Luna dormiam, Carmen se encontrou com Elias na adega. A lamparina pendente lançava sombras longas sobre as paredes de pedra. Haviam retornado ao lugar onde tudo parecia começar, onde a fechadura secreta os havia levado à primeira descoberta. "Acho que há algo mais", disse Elias, apontando para o chão com um ponteiro de metal. "Este relevo não coincide com o resto das lajotas." Ambos se ajoelharam e, com esforço, removeram uma laje solta. Debaixo, abria-se uma estreita passagem de pedra, úmida e escura. Desceram com cautela, guiados pela luz trêmula da lamparina, até chegar a uma galeria subterrânea que se bifurcava. Avançaram pelo túnel mais amplo e, após uma curva, encontraram uma velha comporta de ferro, enferrujada pelo tempo, mas ainda firme. Elias a empurrou com força até que ela cedesse. Do outro lado, apareceu uma pequena sala empoeirada com estantes vazias, um banco quebrado e um emblema gravado na parede. "O escudo real, uma estação de correios", murmurou Elias. "Isso deve ter sido parte da rede de mensageiros reais. Seu pai a utilizava para algo mais que hospedagem." Este era um ponto estratégico. Carmen observou em silêncio o rosto pálido iluminado pela chama. Sentia que cada passo a afastava da mulher que foi e a aproximava de um passado que apenas começava a compreender. Naquela mesma noite, na sala principal da pousada, Carmen mergulhou nos diários antigos de seu pai. As folhas amareladas e frágeis continham datas, observações, nomes codificados e depois, em um tom mais pessoal, referências a seus filhos. Foi então que leu uma entrada que lhe gelou o sangue. Marcos voltou a se encontrar com esses homens. Eu o adverti que o contrabando de cartas oficiais não é um jogo, mas sua ambição não conhece limites. Se isso fosse descoberto, tudo o que construí cairia em desgraça. Carmen fechou o caderno de repente. Lembrou-se do rosto de seu irmão mais novo, sua falsa jovialidade, sua forma de mudar de opinião com a brisa. Era possível que Marcos estivesse envolvido com redes clandestinas. Ele havia usado o nome de seu pai para fins ilícitos. Elias entrou nesse momento carregando lenha. Ao vê-la tão pálida, deixou os troncos de lado. "O que aconteceu?" Ela lhe estendeu o diário sem dizer palavra. O homem o leu com gravidade. "Isso não pode sair daqui", disse com voz baixa. "Ainda não. Não sem provas. Mas agora sabemos por que eles buscam esta propriedade com tanto empenho." Carmen assentiu, mas algo mais a inquietava, algo que não estava escrito em papel. Elias a olhou fixamente. "Está tudo bem, só estou cansada."
respondeu ela sem convicção, mas na verdade estava tremendo, não por medo, mas por algo mais difícil de nomear, pela sensação de que ele não só a protegia, mas a compreendia. Naquela noite, quando suas mãos se roçaram por um segundo ao pegar o caderno, Carmen sentiu uma descarga no peito. Elias desviou o olhar, desconfortável, mas não se afastou. Durante os dias seguintes, trabalharam juntos no túnel, limpando escombros, marcando os pontos mais frágeis da estrutura. As meninas se mantinham por perto, fascinadas pelo mistério, embora só soubessem que era um lugar secreto do avô. Uma manhã, enquanto organizava uma caixa com objetos pessoais, Carmen encontrou um envelope fechado dirigido a ela. Reconheceu a caligrafia de seu pai. Tremendo, ela o abriu. Querida filha, dizia a primeira linha, se você está lendo isso, é porque o passado veio bater a porta que você não pediu para abrir. A voz de seu pai parecia sussurrar em seu ouvido enquanto lia. Sempre soube que um dia você descobriria as passagens ocultas, os papéis cifrados e as verdades que escondi sob esta pousada. Mas, além da história e dos segredos da coroa, há algo que só você deveria saber. Carmen engoliu em seco. Seu irmão e sua irmã não são apenas ambiciosos. Durante os últimos anos, tive provas de que Marcos vendia rotas de mensageria aos inimigos do reino e que Victoria falsificava registros de doações reais. Eu poderia denunciá-los, poderia arruiná-los, mas não o fiz. Não porque os perdoasse, mas porque sabia que, ao fazê-lo, a família desmoronaria para sempre. Preferi proteger você e suas filhas. Meu legado não está nos tijolos desta casa, mas em sua força. Você é a única digna de carregar o peso deste sobrenome. As últimas linhas eram mais trêmulas. Se algum dia você tiver que escolher entre calar ou lutar, escolha sempre sua dignidade. O ouro se perde, as casas incendeiam, mas a dignidade jamais se negocia. Carmen deixou o caderno sobre a mesa, as lágrimas marcando o couro como tinta nova. Elias havia entrado em silêncio e se mantinha ao seu lado. Quando ela levantou o olhar, ele compreendeu que não precisava de palavras. Estou cansada, sussurrou ela, mas não derrotada. Isso basta, disse ele, tocando-lhe a mão com uma ternura que estremecia mais que qualquer carícia. E sem querer, sem prever, uma fresta invisível se abriu entre eles. Porque onde a dor se faz carne, o amor encontra seu caminho. Naquela noite, Carmen retornou da antiga estação de correios, onde havia enviado uma carta ao gabinete do rei. Tinha o rosto molhado pela garoa e as mãos geladas pelo vento. Entrou pela porta lateral, disposta a subir diretamente para seu quarto quando o viu. Elias estava em frente ao fogo da lareira com uma taça de vinho e o olhar perdido nas chamas. Usava o colete aberto, a camisa desabotoada até a clavícula, o cabelo um tanto desgrenhado. Não era o engenheiro sério de sempre, era um homem cansado e vivo. Pensei que já estaria dormindo, disse Carmen com voz suave. Não conseguia. Escutar sua ausência me pesa mais que os segredos que guardamos. Ela sorriu, quase sem defesa possível. Elias, se tudo isso acabar mal... Ele se aproximou devagar, como se temesse quebrar algo entre eles. Não pense no final, sussurrou. Pense nesta noite. Pense em você, no que você merece. E então, em um instante suspenso, seus lábios se encontraram. Não houve pressa, nem fome, nem urgência. Apenas o roçar contido de anos não vividos, o tremor do que se deseja com respeito, com admiração, com ternura. O fogo crepitou. Lá fora, a chuva batia nos telhados como se quisesse entrar. Mas dentro, naquela velha pousada, pela primeira vez em muito tempo, alguém acreditou sem medo no amor. E essa fé tão simples e poderosa era a única coisa que Carmen não pensava em ceder jamais. O dia começou com uma luz fria, tênue, que se filtrava entre os vidros empoeirados da pousada, como uma premonição. Carmen estava há horas sem dormir. A vela que ardia sobre sua escrivaninha mal se sustentava, deixando escorrer cera sobre as cartas cuidadosamente organizadas. À sua frente, o pacote de documentos que havia decidido enviar à coroa repousava envolto em um tecido grosso, amarrado com corda firme, e o selo de seu pai estampado em lacre vermelho. Ela havia passado a noite classificando provas, cruzando nomes, relendo notas em código que só agora compreendia com nitidez. Debatia-se entre a lealdade aos laços de sangue e a necessidade de preservar a verdade.
Mas cada linha escrita por seu pai, cada confissão silenciosa encontrada naqueles papéis, a empurrava para uma única saída possível. Não se trata apenas deles, sussurrou para si enquanto embrulhava a última carta. Trata-se do nome de meu pai, do que ele quis proteger, do que me confiou. Ao amanhecer, um cavaleiro partiu com o pacote para Porto de Alborã. Carmen o observou desaparecer entre a névoa do vale, com o coração batendo em um compasso incerto. Sabia que aquele ato traria consequências. O que não sabia era quão cedo elas chegariam. Antes do anoitecer, uma carta oficial chegou à pousada. Era um documento assinado com o selo da Real Corte de Justiça. Victoria e Marcos Rodrigues deveriam se apresentar na capital em um prazo de 5 dias, sob suspeita de atos contrários ao bem público. Elias Santillana também era citado, não como acusado, mas como testemunha-chave. Seu nome figurava em plantas encontradas entre os papéis de Dom Roberto. Seu conhecimento poderia esclarecer a verdadeira função que a pousada um dia teve e sua relação com as rotas do reino. A notícia caiu como uma tempestade súbita. Carmen, ao ler o documento em voz alta, sentiu uma mistura de alívio e desassossego. Elias, por sua vez, recebeu-o com a testa franzida e uma expressão grave. Se minha declaração pode servir de algo, irei, disse sem hesitar. Mas não gosto de deixá-la sozinha. Não. Agora estou pronta, respondeu ela, fingindo uma segurança que lhe tremia por dentro. Farei com que fechem bem as portas ao anoitecer e guardarei o mais importante onde ninguém possa encontrá-lo. Elias a segurou pelas mãos. Havia em seus olhos uma promessa silenciosa, mais firme que qualquer palavra. Voltarei logo, e quando o fizer, nada nem ninguém poderá tirar este lugar de você. Partiu ao amanhecer seguinte. Mia e Luna o despediram com tímidos acenos, ainda sem compreender de todo as sombras que pairavam sobre a casa. Carmen observou a carruagem se afastar pela trilha de pedras, até que o último ruído de rodas se perdeu entre as árvores. Durante o dia, tentou ocupar suas mãos com tarefas simples: selar janelas, revisar compartimentos, esconder os documentos mais comprometedores em um fundo falso sob as tábuas de seu quarto. Mas algo em seu interior a advertia que não estava sozinha. E não se enganava. Naquela noite, enquanto o vento uivava entre as frestas e as meninas dormiam sob o amparo de sua mãe, um rangido sutil rompeu a quietude. Carmen, desperta como se estivesse esperando, pegou uma lamparina e desceu com sigilo. A porta principal não mostrava sinais de arrombamento, mas a dos fundos, aquela que dava para a antiga adega, estava entreaberta. O coração lhe martelava no peito quando desceu os degraus. A luz trêmula revelou uma figura encapuzada, agachada em frente ao armário das plantas. Não conseguiu gritar. O intruso a empurrou com violência e escapou pela saída oculta que Elias havia descoberto semanas antes. Quando Carmen recuperou o fôlego, correu para o esconderijo onde havia deixado o pacote original. Estava intacto, mas as plantas de distribuição, aquelas que sinalizavam as rotas subterrâneas do reino, haviam desaparecido. Respirou com dificuldade. Não era apenas uma traição, era um aviso. No dia seguinte, com as meninas ainda assustadas e as fechaduras reforçadas, chegou uma comitiva. Uma carruagem preta puxada por cavalos com emblemas reais parou em frente à pousada. Dela desceu um homem de rosto severo com uma casaca cinza pérola, chapéu alto e bengala ornamentada. Senhora Rodrigues, disse com voz grave, meu nome é Esteban de Aranda, secretário pessoal de Sua Majestade, o Rei. Vim por ordem direta do soberano. Carmen franziu a testa. Por que agora? Porque despertou interesses que estavam adormecidos há anos. A coroa tem memória, embora às vezes durma com os olhos abertos. A senhora foi valente, e isso merece proteção. Ele lhe estendeu um documento com selo real. Carmen o desenrolou com mãos trêmulas. A ordem era clara. A Pousada dos Ventos era, a partir daquele momento, reconhecida como patrimônio histórico do Reino de Alboréia por seu papel silencioso na proteção de informações durante as guerras de transição. Ninguém podia reclamá-la, vendê-la ou declarar a propriedade alheia. E ela, como herdeira legítima de Dom Roberto Rodrigues, seria sua única custódia oficial. A alma dela se encolheu de emoção. Por um instante, todo o peso que carregava pareceu aliviar-se. A voz de seu pai, tão presente naqueles dias, parecia dizer-lhe,
Você conseguiu, filha. Esteban de Aranda a observou em silêncio. Depois disse com um tom mais caloroso: nem tudo terminou, senhora. Mas hoje a senhora venceu uma batalha importante. Dom Roberto foi mais que um colaborador do rei. Foi um patriota, e a senhora demonstrou ser digna de seu legado. Antes de partir, o emissário se voltou para ela. Seu engenheiro já está de volta. Partiu do tribunal esta madrugada. Deve chegar ao anoitecer. E assim foi. Quando a noite caiu sobre Santa Florência e o vento trouxe consigo aromas de lenha e promessas quebradas, a carruagem que Carmen havia visto partir regressou. Elias desceu sem alardes, com os olhos cansados, mas acesos por uma alegria serena. Carmen não disse palavra. O abraçou com força, como quem esperou uma vida inteira por aquele momento. E no roçar de suas bochechas, no silêncio compartilhado, soube-se que, embora muitas verdades ainda aguardassem nos cantos da pousada, naquele dia haviam ganhado algo mais poderoso que a justiça. Haviam ganhado a esperança. A bruma matinal se agarrava às ruas calçadas da capital como um presságio mudo. As campainhas do tribunal ressoavam com um eco lento, solene, que parecia anunciar não apenas o início de um julgamento, mas a revelação final de uma história longamente contida. Naquele dia, os nomes que outrora foram pronunciados com respeito nos corredores do reino seriam arrastados à luz, despojados do prestígio que por anos havia ocultado suas faltas. Carmen desceu da carruagem com uma serenidade estudada, vestida com um traje sóbrio de linho cinza pérola, com detalhes discretos em azul escuro que evocavam a dignidade sem arrogância. Seu cabelo, preso em um coque baixo, deixava ver a firmeza de seu pescoço e a integridade de seu olhar. Ao seu lado, Elias caminhava em silêncio, com o rosto tenso, mas o passo firme. Vestia sua casaca de tecido azul marinho, bordada nos punhos com fios dourados, como exigia o protocolo daqueles que compareciam na qualidade de testemunhas reais. Na entrada do grande salão do tribunal, soldados da Guarda Real custodiavam o acesso. A bandeira do reino pendia solene sobre o estrado e nos bancos laterais, funcionários, escrivães, nobres e curiosos aguardavam em um murmúrio expectante. Carmen respirou fundo ao ver entre os presentes Victoria, com o rosto desfigurado, e Marcos, cuja altivez habitual se desfazia sob a tensão de sua postura rígida. O promotor do rei começou a leitura das acusações com voz clara, sem hesitação. Acusava os irmãos Rodrigues de terem usado seu acesso a documentos confidenciais para desviar fundos de obras reais, falsificar registros de inspeção e atrasar deliberadamente a execução de projetos estratégicos. As provas apresentadas, cartas, plantas modificadas, registros contábeis, eram contundentes. Muitas delas haviam sido encontradas na pousada, outras confirmadas pela investigação iniciada após a denúncia de Carmen. Elias foi chamado a depor. Com voz pausada e sem dramatismos, explicou como as plantas haviam sido alteradas sem sua autorização, como notou inconsistências nos relatórios e como foi testemunha da destruição de documentos comprometedores. Cada palavra sua se sustentava na convicção de quem havia esperado demais para falar, mas que já não desejava calar. Quando chegou a vez de Carmen, um sussurro percorreu a sala. Ela se levantou sem pressa, com a testa erguida. Subiu os degraus do estrado com a dignidade de uma rainha sem coroa. Sua voz, ao começar, foi suave, quase um sussurro, mas cada frase penetrava com o peso da verdade longamente contida. Não venho por vingança, disse, pousando seus olhos nos juízes. Venho por justiça não por mim, mas pela memória de meu pai, por minhas filhas, pelo reino que ele jurou servir até seu último suspiro. Relatou como encontrou os diários, as cartas, os registros ocultos, como seu pai, Dom Roberto Rodrigues, havia escolhido o silêncio para proteger a unidade de sua família, mesmo sabendo que essa decisão o condenaria à incompreensão. Cada palavra era uma pincelada a mais no retrato de um homem que havia servido ao reino das sombras sem buscar reconhecimentos. Ao concluir, o tribunal permaneceu em um silêncio reverente. O juiz principal, um homem idoso de sobrancelhas espessas e olhar penetrante, assentiu com gravidade. Não era necessário um discurso. A verdade havia se imposto com a força tranquila do inevitável. Horas mais tarde,
Enquanto o sol descia atrás das torres da capital, Carmen e Elias foram chamados ao Palácio Real, acompanhados por Dom Esteban de Aranda, que havia seguido todo o processo desde o início. Caminharam pelos corredores acarpetados de vermelho sob vitrais que coloriam o ar com luzes roxas e douradas. Foram recebidos na sala do escudo real, onde os esperava um emissário com um pergaminho lacrado e uma caixa de madeira talhada. Com voz cerimoniosa, anunciou: por decreto do soberano, em reconhecimento aos serviços prestados por Dom Roberto Rodrigues, que em vida protegeu os segredos do reino com fidelidade inabalável, concede-se-lhe com condecoração póstuma ao mérito real. Da mesma forma, concede-se à sua filha, Dona Carmen Rodrigues, a administração perpétua da Pousada Estrela, sob a guarda do decreto real e com o título de protetora honorária do legado do mensageiro. As mãos de Carmen tremeram levemente ao receber o documento, não por ambição nem por orgulho, mas pelo peso invisível de uma herança que finalmente era reconhecida. Elias a observava a alguns passos atrás, com os olhos brilhantes e um respeito que se percebia no leve gesto de inclinar a cabeça, como se naquele instante tivesse compreendido toda a dimensão da alma que acompanhava. Quando se retiraram do palácio, caminharam sem dizer palavra pelos jardins internos, onde os laranjais espalhavam seu aroma entre as fontes de mármore e os bancos de ferro forjado. A luz do crepúsculo desenhava contornos suaves sobre as folhas, e uma brisa leve movia com delicadeza as dobras de seu vestido. Elias parou junto a uma fonte e, ao vê-la baixar o olhar para a água, murmurou com voz contida: não sei se me cabe pedir, mas desejo ficar. Não como engenheiro, não como testemunha nem aliado. Quero ficar como homem, se ainda há espaço em sua vida para mim. Carmen não respondeu de imediato. O silêncio se estendeu apenas o suficiente para que o coração de Elias palpitasse com incerteza. Ela o olhou então, e em seus olhos não havia surpresa nem dúvida, mas a ternura de quem havia aprendido a ler além das palavras. Estendeu-lhe a mão sem solenidades, sem promessas, mas com uma clareza que só a alma reconhece. Não prometo rotas fáceis, disse com suavidade, mas se decidir caminhar ao meu lado, já não terei que carregar tudo sozinha. E naquele instante, sob o último resplendor do dia, não foram necessários mais juramentos. A história que começou entre sombras abria caminho para a luz, porque o nome dos traidores já não tinha poder sobre ela, porque a verdade, dita com dignidade, havia vencido, e porque em meio a tantas perdas, Carmen havia encontrado uma lealdade distinta, mais íntima, mais profunda, a de um homem que escolheu ficar não por dever, mas por amor. Havia passado 1 ano desde aquele dia em que a justiça foi restaurada em nome da verdade. 1 ano desde que o nome de Dom Roberto Rodrigues deixou de ser apenas o de um estalajadeiro e pai abnegado, para se converter, por decreto real, em símbolo de integridade e lealdade. 1 ano desde que Carmen cruzou os salões do palácio com a alma limpa, o passo firme e a consciência em paz. A Pousada Estrela, outrora desgastada pelo tempo e pelas feridas do passado, erguia-se agora com uma nova dignidade. Seus muros de pedra clara haviam sido restaurados com esmero, respeitando cada linha original, cada arco das janelas, cada tábua dos pisos. As grades forjadas à mão exibiam flores de ferro que pareciam florescer ao amanhecer, e a fachada reluzia com a pintura recém-aplicada em tons suaves de amêndoa e ocre. Dentro, os corredores se impregnavam do aroma de pão recém-assado, de café torrado e de madeira polida. Cada quarto havia sido renovado com toques de história e memória. Cortinas bordadas por mulheres do vilarejo, móveis restaurados por artesãos locais e fotografias antigas em sépia penduradas com orgulho junto a mapas do reino. Carmen, vestida com um traje de linho cru adornado com detalhes em azul cobalto, caminhava entre os hóspedes com a calma de quem já não precisava provar nada. Seu nome havia se tornado sinônimo de respeito, não apenas em Santa Florência, mas em províncias distantes, onde sua história era contada como exemplo de coragem silenciosa. Os viajantes chegavam não só para se hospedar, mas para ver com seus próprios olhos o lugar onde uma página diferente havia sido escrita nos livros não oficiais do reino. As meninas, cada vez mais despertas e curiosas, cresciam entre livros, aquarelas, cartas e jardins.
Inês, com seu caráter firme e sua curiosidade incansável, passava as tardes lendo na galeria, enquanto Teresa, mais risonha e serena, brincava entre os canteiros de flores com bonecas de pano feitas pelas mulheres do vilarejo. Ambas eram livres, não só de correntes visíveis, mas também da sombra do medo. E isso se devia ao sacrifício de uma mãe que soubera protegê-las sem as converter em prisioneiras de seu próprio dever. Elias trabalhava agora em um pequeno escritório anexo à pousada, de onde coordenava obras em diferentes regiões do reino. Suas plantas estavam organizadas com precisão sobre uma grande mesa de carvalho e suas ferramentas pendiam alinhadas em uma prateleira que ele mesmo havia construído. No entanto, cada vez que o relógio marcava o meio-dia, ele largava tudo e cruzava o pátio central para compartilhar o almoço com Carmen e as meninas, como se aquele breve ritual fosse o eixo invisível que sustentava seu mundo. Entre eles, não se falava de amor com palavras grandiosas. Não havia promessas gravadas em voz alta nem gestos teatrais. O amor ali se media em silêncios confortáveis, em um olhar sustentado sobre uma xícara de chá, na forma como Elias passava o braço atrás de Carmen quando se sentavam no jardim para olhar o horizonte, em como ela inclinava ligeiramente o ombro para se aproximar sem necessidade de mais. No salão principal, onde outrora se ouviam os passos inquietos de viajantes e as discussões sobre o futuro da propriedade, agora reinava uma paz solene. Na parede norte, logo acima da lareira restaurada, havia sido colocada uma placa de bronze rodeada por uma moldura de madeira talhada. Dizia: Dom Roberto Rodrigues, mensageiro fiel do reino, pai e guardião da verdade. Cada palavra havia sido escolhida com cuidado. Não mencionava títulos nem cargos, apenas descrevia o essencial. Um homem que, mesmo sem poder, havia defendido o que acreditava ser justo. Naquela tarde, o céu se pintou com tons de cobre e carmesim. Uma brisa morna cruzava as colinas e chegava até as varandas da pousada, movendo as cortinas como se fossem suspiros contidos. Carmen saiu para a galeria superior com um xale leve sobre os ombros. Dali, a vista era generosa. Avistavam-se os telhados do vilarejo, os campos verdes que se estendiam até a floresta e a linha azul do rio à distância. Permaneceu de pé, observando o sol descer como uma oferenda. Seus olhos não tinham mais o brilho crispado da luta, mas a luz serena de quem compreendeu o preço e a recompensa do caminho percorrido. Atrás dela, os passos de Elias não romperam o silêncio, mas o completaram. Ele se aproximou com lentidão, como se cada movimento tivesse o peso do tempo compartilhado. Não disse nada, apenas parou ao seu lado. Carmen virou apenas o rosto, o olhou e lhe tomou a mão. O gesto foi simples, mas nele cabiam todos os invernos que suportaram e todas as primaveras que ainda viriam, porque não havia mais guerra, nem temor, nem traição. O que restava era o essencial: uma casa aberta, um nome limpo, uma história verdadeira e uma companhia escolhida. Havia vencido a injustiça, havia protegido o legado e havia encontrado um amor digno de sua história. A nova estrela não era apenas a pousada renovada, era ela. Era Carmen, uma mulher que, em meio à escuridão, havia aprendido a brilhar. Anos haviam passado desde aquela tarde em que Carmen, de mãos dadas com Elias, contemplou o pôr do sol da varanda da pousada Estrela. O tempo, com seu passo constante e sereno, havia tecido novas formas de vida em Santa Florência, mas o coração do vilarejo continuava batendo naquele edifício de pedra clara, que resistia como testemunha do que havia sido e do que jamais seria esquecido. A pousada não só seguia de pé como florescia. Agora era ponto de encontro de sábios, de mensageiros reais, de escritores e peregrinos. Cada canto abrigava histórias novas, mas a alma do lugar continuava a mesma. Um refúgio para a verdade, o dever e o amor sincero. O retrato de Dom Roberto pendia junto à placa comemorativa e, sob ela, uma urna de cristal guardava o último diário que ele havia escrito. Muitos vinham apenas para ler aquelas palavras que ainda comoviam gerações inteiras. Carmen, mais madura, mais pausada, havia encontrado na serenidade uma nova forma de força. Seus cabelos, agora salpicados de fios de prata, caíam presos em coques simples, e sua voz, suave e firme, continuava sendo ouvida com respeito nos conselhos do vilarejo.
Não tinha um título nobiliário, mas sua presença bastava para silenciar qualquer sala. O reino, graças a testemunhos como o seu, havia reformado os canais de denúncia contra abusos administrativos. Já não se olhava com escárnio quem desafiava o poder com documentos e palavras. Agora se lhe honrava. Elias seguia ao seu lado. Aquele homem que um dia chegou como engenheiro e hóspede, convertera-se em esposo, companheiro e pai. Sim, pai. 2 anos depois do julgamento nasceu Estrela, uma menina de olhos intensos e caráter contemplativo, que parecia ter herdado de sua mãe a determinação e de seu pai o olhar profundo que não buscava impressionar, mas compreender. As filhas mais velhas, Inês e Teresa, já adolescentes, haviam se tornado jovens despertas, livres e orgulhosas de sua história. Inês sonhava em estudar medicina na capital, Teresa em dirigir uma oficina de encadernação na própria pousada, e embora seus caminhos fossem distintos, ambas sabiam que nenhum destino valia se não fosse percorrido com integridade. Nem todos, porém, encontraram redenção. Victória, antes elegante e altiva, vivia reclusa em um convento afastado da capital, não por mandato da coroa, mas por vontade própria, após ter sido despojada de suas propriedades e do prestígio que tanto idolatrava. Sua queda não foi abrupta, mas lenta, silenciosa, como quem vai perdendo o reflexo no espelho até já não se reconhecer. Marcos, por outro lado, nunca demonstrou arrependimento. Foi exilado em uma das ilhas do reino e obrigado a trabalhar em obras públicas, como parte de sua condenação. Alguns diziam que envelheceu cedo, que murmurava o nome de Carmen com ódio e inveja, mesmo em suas horas de silêncio. O preço de sua ambição foi não apenas a perda de sua liberdade, mas também o esquecimento de todos os que um dia confiaram nele. Dom Esteban de Aranda, o emissário real que em seu momento interveio com dignidade e justiça, visitava a pousada a cada ano como quem retorna a um lugar sagrado. Em uma dessas viagens, foi visto deixar discretamente um anel sobre a escrivaninha de Dom Roberto, acompanhado de uma nota que dizia: aos homens que serviram sem pedir recompensa. E o vilarejo já não era o mesmo. As pessoas falavam com mais confiança. As crianças estudavam sob um carvalho centenário no pátio central da pousada, e as mulheres lideravam iniciativas que antes eram impensáveis. Criou-se uma escola em homenagem a Carmen, e cada geração aprendia que a coragem nem sempre carrega espada, mas cartas, silêncio valente, resistência digna. Naquela tarde, exatamente 8 anos depois, o céu voltou a tingir-se de cobre, como daquela vez na varanda. Carmen saiu ao jardim onde Elias a esperava com uma pequena cesta de figos recém-colhidos. Estrela corria atrás de uma borboleta e as meninas mais velhas falavam em sussurros sobre a viagem à capital. Carmen parou junto ao roseiral branco que plantou no dia em que se casaram. Tocou-o com suavidade. «Ainda acredita que foi só sorte?» perguntou Elias, aproximando-se. Ela sorriu. «Não preciso responder. O amor não havia gritado, mas havia resistido ao tempo. Havia crescido na cotidianidade, nos dias sem glória, nos silêncios compartilhados, como uma estrela nova que não cega, mas guia. E assim, enquanto o sol se rendia mais uma vez à noite, a história de Carmen Rodrigues não se encerrava, mas se perpetuava em cada canto onde o dever, a memória e o amor decidiam erguer-se mesmo em meio à escuridão. Dizem que os grandes amores não se gritam, se demonstram, e que as verdadeiras batalhas não se travam com espadas, mas com dignidade, constância e verdade. Esta história nos ensinou que proteger um legado nem sempre requer força, mas firmeza, que há palavras que salvam e silêncios que protegem, que ser valente não é não ter medo, é caminhar apesar dele. Carmen não só defendeu seu lar, seu sobrenome ou sua terra, defendeu sua história, sua verdade e seu direito de amar sem renunciar a si mesma. E nesse caminho, encontrou algo ainda mais poderoso que a justiça, um amor digno de ficar. Se esta história tocou seu coração, conte-nos nos comentários. Qual parte te comoveu mais? O que você aprendeu com Carmen e Elias? E se você chegou até o final, escreva a palavra dignidade nos comentários. Assim saberemos que você faz parte de quem valoriza o profundo, o autêntico, o que deixa a marca. Não esqueça que em nossas playlists e nas telas finais, você encontrará mais relatos como este, cheios de emoções profundas, personagens inesquecíveis
e amores que desafiam o tempo. Histórias que não só entretêm, mas deixam uma marca. Curta, compartilhe e, acima de tudo, continue acreditando que o amor verdadeiro ainda pode mudar o destino, porque às vezes basta uma única decisão para começar de novo.